Professora descabelada que nos fala. Deixa eu encostar a porta, peraí. Vamos falar sobre os sangramentos que as pacientes costumam ter na gestação. Da outra vez a gente falou sobre hipertensão e hoje nós vamos falar assim, a gente precisa falar dos sangramentos que acontecem principalmente na segunda metade da gestação, que são sangramentos dignos de choque hemorrágico, né, na gravidez. Então, a grávida é o tipo de paciente que tem queixas que muitas vezes no pronto-socorro, quando não é um pronto-socorro direcionado, não é maternidade, né? Às vezes elas se sentem negligenciadas. Então, é como se elas sentissem que ninguém está dando atenção, que ninguém está reparando na queixa dela, que estão sempre desvalorizando a queixa, que estão sempre dizendo que é normal, tudo é normal, né? O que ela sempre. Quando você quer matar uma grávida assim de angústia, quando você fala assim para ela, não, isso é normal. Não é simplesmente essa a resposta que a gente dá para uma gestante. A gente sempre explica o porquê. É normal, porque acontece isso. É como se você conseguisse conformar, fazer com que ela se entendesse de fato, né, o que que é. Quando a gente fala assim, não, isso é normal, ela meio que entende que ela está sendo negligenciada. E saiu essa matéria, por exemplo, na revista Crescer, em 2013, mas é uma queixa muito frequente até hoje, de que a grávida no pronto-socorro, ela se sente assim, é, ela se sente de fato pouco valorizada ou não dá, não, nem sempre ela tem preferência, nem sempre a queixa dela é importante, né? Às vezes a gente está num plantão cheio de correria, a gente às vezes deixa para lá, mas isso não deve acontecer. A gente tem que examinar toda a gestante, principalmente se ela tiver sangramento. E assim, o que é examinar é o básico, é o básico. Eu não estou pedindo para você fazer um ultrassom com Doppler com todas as pacientes, estou só pedindo para que vocês façam a aferição da altura uterina, ou ouçam os batimentos cardiofetais, né, nas pacientes acima de 12 semanas, a gente tem que ouvir sempre, e passar o espéculo para ver se tem secreção, se tem sangue, e, quando possível, fazer um toque vaginal. É isso o exame físico. E só esses 4 itens, quando contemplados, né, mais a anamnese, lógico, que é a base de toda a consulta, tem assim um valor imensurável para você poder descobrir as coisas, para você fechar diagnóstico e poder seguir uma linha de raciocínio para saber que exame pede, qual conduta toma e tudo mais, né? E os sangramentos no início da gestação, eles podem acontecer por causa de uma origem da própria gravidez, por exemplo, ameaça de aborto, né, enfim, mas a gente tem também sangramentos de origem não vaginal, por isso que é tão importante examinar. Muitas vezes o sangramento tem uma origem uretral, que é um cálculo renal, às vezes uma pedrinha no rim que está saindo, por exemplo. Doença hemorroidária, né, as pacientes que têm a doença hemorroidária estão sentindo incômodo, tem sangramento e vê na calcinha, não sabe se veio da vagina, se veio de fato de lá e a gente fica sem saber. Depilação ou pós-coito, né? Na depilação, na relação sexual, a gente não consegue saber se às vezes o machucado foi de lá, porque o sangue, mais uma vez, vai estar na calcinha e a gestante não consegue se ver mais, né? Dependendo do tamanho do abdômen dela, não vê, ou então ela não se percebe, simplesmente não tem noção de que é que ela causa mesmo o sangramento. A gente poderia ter um outro sangramento também por gravidez tubária, né, gestação ectópica, mas isso é tema de uma outra aula. Pelo aborto também, como eu já disse, mas não é o caso aqui. Não se desesperem. E a gente vai falar das hemorragias pré-parto, né? Então a gente vai falar das hemorragias após 20 semanas e antes do parto, porque qualquer hemorragia ou qualquer evento dessa ordem antes das 20 semanas vai ser considerado uma ameaça de aborto, né? Vai ser considerado um aborto, qualquer eventualidade que aconteça com uma gestante antes das 20 semanas, porque é um feto inviável, né? Que nem a maior tecnologia do mundo, infelizmente, conseguiria salvar esse feto. Não tem UTI neonatal que dê conta de ajudar na vida de um feto tão pequeno, porque a gente precisa de estruturas essenciais para esse feto sobreviver e muitas vezes a gente não tem. Então, vamos falar de fetos acima de 20 semanas, que já tem uma condição de sobreviver fora do útero, né? Já tem uma certa pequena maturidade, são prematuros extremos, mas, né, podem ter condições aqui fora.
E motivos de sangramento mais comuns nessa fase, dessa fase para frente da gestação são placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, rotura uterina, vasa prévia e os distúrbios de coagulação também podem causar hemorragias, mas não é o que a gente vai abordar aqui. Isso acaba sendo mais uma alteração acompanhada juntamente com a hematologia, então nós vamos falar essas outras quatro patologias, tá bom? Então, falando de placenta prévia, né? O que é, afinal, a placenta prévia? Para pensar no título, né? A prévia quer dizer que ela vem antes. Tudo que é prévio vem antes. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou mostrar aqui com o meu lápis. Aqui a gente tem a placenta inserida, porque pensa, quando vem o embrião lá da trompa, né, ele se encontra o espermatozoide e óvulo lá na trompa, eles se juntam, formam um ovo, né, o zigoto, e daí eles começam a rolar, até chegar na cavidade uterina e ter o processo de nidação, que é uma implantação, não é simplesmente rolar, né, ele implanta, então ele tem um certo entrelaçamento ali com o endométrio, né, uma certa infiltração no endométrio. E onde isso acontece vai ser o local de inserção da placenta e de desenvolvimento dela. Só que a gente tem duas faces na placenta, né? A placenta da face materna e a gente tem também a placenta na face fetal, que é onde vai ficar a membrana. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um videozinho de placenta que ilustra bastante essa questão de a gente ver, porque em GO, como eu sempre digo para vocês, se vocês tiverem a oportunidade, claro, coloquem a mão, sintam textura, sabe? Vejam pessoalmente algumas coisas, porque isso depois fica na nossa cabeça e ajuda muito na hora de você estudar, né? Então, nesse caso, a placenta é esponjosa, ela é como se fosse um tecido mais fofinho mesmo. Então, cada vez que você comprime a placenta, vamos supor, numa cesárea, então tem a placenta lá na bacia, se você comprimir, ela vaza sangue, ela meio que extravasa, assim. Então, quando a placenta é inserida no fundo do útero, ou de preferência da metade do útero para o fundo, né, assim, da metade para cima do útero, vamos dizer assim, da metade para trás, a gente tem uma inserção um pouco melhor, porque já é um sítio de inserção que o feto pode comprimir à vontade, do jeito que ele quiser, que não vai extravasar sangue, né? A gente não tem intercorrência desse tipo, porque o tecido placentário estando bem aderido ao útero, é como se ficasse vedado esse cantinho aqui, ó, que mesmo que o feto comprima esse tecido placentário, não vai ter extravasamento de sangue aqui. Diferente de uma placenta que tem uma inserção baixa, tá vendo? Ela foi implantada aqui e ela cresceu muito próxima ao colo uterino. Então, se ela tem assim, próximo de 2 centímetros de distância do orifício do colo, a gente já pode ter problemas. Porque aí, quando o feto comprimir a placenta, ela vai ter como se fosse uma relação muito próxima ao colo, vai ter uma distância muito curta. E aí o sangue pode extravasar para o colo e a mãe ter sangramento. Esse é o problema da placenta prévia. Então, quando a gente fala placenta prévia, é porque ela vem antes do bebê. Então, ela está aqui embaixo. E numa situação de parto, imagina, numa placenta assim, ó, parcial, que ela recobre parcialmente o colo do útero, e sempre o total, que ela recobre totalmente o colo do útero. Nessa daqui, então, piorou, porque como é que eu vou nascer primeiro a placenta e depois o bebê? Não tem jeito, não tem possibilidade. A placenta precisa ficar lá dentro até a hora que o bebê nasce, e aí eu clampei o cordão, ele para de pulsar, quer dizer, o útero já conseguiu descolar a placenta do, do útero mesmo, né, do endométrio, então a placenta já perdeu a sua função de abastecer o feto, para de pulsar e a gente corta o cordão. Plantei e corta. Aí sim. Mas se a gente nascer a placenta primeiro, a gente vai querer cortar o cordão e a placenta, logicamente, vai parar de pulsar, né? O cordão vai parar de pulsar, porque não vai ter mais função de placenta. A gente vai clampear o cordão, vai cortar e o feto vai ficar lá dentro recebendo nutriente de onde? Porque eu não sei quanto tempo ele vai demorar para sair de lá de dentro do útero, para nascer de verdade. E aí? Então não pode. Essas pacientes não conseguem evoluir para a parte normal justamente por isso.
E aqui nessa condição, ó, mesmo que seja só uma baixa implantação, a placenta parcial, a centro total é geralmente o quadro mais florido de todos, é o que mais tem sintomas. Mas aqui nesse caso, as pacientes têm sangramento, e esse sangramento, como eu disse para vocês, é de origem placentária. E o sangue que está na placenta é o mesmo sangue do feto. Então, o sangue que sai da placenta prévia é um sangue fetal. E aí, quando que a gente tem sangramento? A cada movimentação fetal. E não tem como controlar. O feto mexe, tem dia que mexe mais, tem dia que mexe menos. Ah, toda vez que eu comer vai mexer. Gente, não tem o que fazer, não depende de esforço dela. Então, essa paciente chega na emergência contando assim para você: doutor, eu estava em casa, de repente eu jantei, e aí meu neném começou a mexer muito, eu tive um sangramento. Ou então, eu estava trabalhando, tranquila, sentada, atendendo telefone, assim, sem esforço físico nenhum, tive um sangramento. Então, são sangramentos que começam do nada. Do nada, não tem um fator desencadeante, não tem assim, comecei a ter dor, até porque as pacientes de placenta prévia não têm sintomas. Guarda essa informação, ela é importante. Elas não têm sintomas nenhum. Elas não têm queixas, elas só têm a queixa de sangramento. Do mesmo jeito que começa esse sangue, ele para. Porque ele acontece por causa da compressão da placenta. Se o bebê fica mais quietinho, depois para de sangrar. E o pior, a evolução da placenta prévia é que são sangramentos de volume cada vez maiores. Então, hoje sangrou uma quantidade assim, absorvente, e aí amanhã já sangrou, da próximo episódio, daqui uns 20 dias, aconteceu um sangramento um pouco maior. Então a gente acaba ficando assim, sem parâmetro. A gente não tem como analisar o que desencadeou, a não ser a movimentação fetal, e não tem como evitar, porque o ideal é que o feto mexa mesmo, né, se movimente mesmo, é um sinal de boa vitalidade. E quanto mais vai passando o tempo de gestação, mais volumoso é o sangramento, justamente porque o feto vai pesando mais. Então, quanto mais gordinho o neném, mais ele comprime a placenta, mais vaza sangue. E aí a gente vai tendo problemas, porque a placenta de inserção baixa, só de ela não estar inserida nessa porção aqui, como eu disse no começo, ela já não é uma placenta assim tão legal de adesão. É como se fosse uma placenta que não tem essa adesividade assim tão boa. Então, das duas, uma. Ou ela pode ter uma adesividade, vamos dizer assim, uma adesão ao útero mais ou menos, ou ela pode ter uma adesão ao útero exagerada, como se fosse uma tentativa de se fixar muito desesperada e aí ela infiltra demais no útero. E isso se chama acretismo placentário. Quando ela invade o miométrio, quando ela ultrapassa o miométrio, quando ela invade serosa. Ela invade os limites normais ali da lâmina basal. Então, nesse caso, por que eu coloquei essa informação de não realizar o toque? Porque já pensou, o tecido da placenta é extremamente frágil. Ele é como se fosse uma esponja, como eu disse para vocês. Se na hora do toque você não está sabendo dessa informação, entra com o dedo aqui no orifício do colo, vai tentar encontrar polo cefálico, pélvico, o que seja, e aí você perfura a placenta. E se você perfurar a bolsa, se você perfurar a placenta, ela vai sangrar, sangrar, sangrar até esgotar aquele sangramento. E depois que a gente esgota o sangramento, a gente tem a placenta, depois tem o sangramento do feto, e aí a gente acaba tendo complicações muito sérias, né? De vitalidade fetal, de perda da vitalidade, de sofrimento fetal agudo. Então, a gente não deve fazer toque quando é placenta prévia. Guarde essa informação, que ela é muito preciosa. É a única condição que você contraindica de verdade o toque vaginal. Não deve fazer por nada na vida. Se você tem essa informação, não faça. Mesmo em prova, mesmo na vida real, não faça. Porque você pode lesionar a placenta. Certo? Aqui. Então, por que acontece placenta prévia? Será que é só sorte? Será que é só porque implantou baixo? O que aconteceu? A idade materna acima de 35 anos permite vamos dizer assim, uma condição celular um pouco inferior às pacientes menores de 35. Então, na hora da reparação celular, a gente pode ter um pouco mais de problemas e pode ter acontecido a placenta prévia. Multiparidade, às vezes o paciente teve 4 gestações, então o útero já estirou e já voltou, já estirou e já voltou. E às vezes, por irregularidade que fica ali no endométrio, o
lugar de implantação acabou sendo ali. Então, acabou sendo mais baixo, por isso a placenta é prévia. Cesárea anterior. Acontece bastante de ter implantação de placenta na cicatriz da cesárea anterior. E aí, como é uma inserção, uma cicatriz feita bem ali embaixo, né? A fanestil, uma cicatriz bem próxima ao colo do útero, a porção mais baixa, então vai ser uma placenta mais baixa, vai ser uma placenta prévia. Cicatriz uterina, ou por cicatriz não só por cesárea, né, mas por retirada de miomas, por exemplo, algum outro procedimento que foi necessário, também pode meio que chamar a inserção da placenta para aquele lugar. Curetagem uterina prévia, pelo mesmo motivo, de lesão endometrial, de você ter, eu fiz uma curetagem, na hora de você raspar o endométrio, né, que é aquele procedimento, pode deixar o endométrio irregular, e aí, de repente, o paciente tem complicações dessa ordem. Gemelaridade, às vezes por falta de espaço, um implantou lá no fundo e o outro está mais baixo, e aí aconteceu assim. Tabagismo, né, pela falta de reparação celular, e história de placenta prévia. Quem já teve pode ter mais uma vez. Aqui, só para ilustrar para vocês, um útero, uma placenta inserida do meio para cima do útero, né? Aqui na placenta lateral, mas uma porção alta. Aqui no placenta de inserção baixa, uma placenta prévia que recobre o colo do útero. E uma prévia, uma parcial, e aqui uma total, que recobre completamente o colo do útero. E o quadro, como eu já disse para vocês, uma hemorragia sem explicação, né? Na verdade pode ser sangramento de variados volumes, mas não tem muita justificativa, do nada começa a sangrar, e é indolor, o paciente não tem contração por causa disso, não tem alteração na movimentação fetal, não tem nada, até porque aquele sangue que está saindo não é dela, é do feto, né? Então, é da placenta. Então, ela não sente nada, ela só chega na emergência porque sangrou e a gente sabe que não é normal sangrar na gravidez. É um sangue vermelho vivo e tem início e uma parada súbita também desse sangramento. São episódios repetidos e cada vez de volume maior e, como eu já disse, não tem contração. O tônus uterino é normal. Mais uma ilustração só para vocês não esquecerem. Placenta prévia total ou completa, parcial, marginal, quando ela só está pertinho, margeando o colo e não está cobrindo o colo do útero, e uma placenta de inserção baixa. Então, assim, diagnóstico de placenta prévia, né? Ele é diagnóstico clínico, a gente tem uma suspeita clínica muito forte, porque são indícios que não são tão característicos de outras patologias, mas a confirmação acaba sendo pela ultrassonografia mesmo, né? Para a gente ver, de preferência transvaginal, mesmo que já seja uma gestação um pouco mais avançada, a gente sabe que as primeiras ultrassonografias da gestação são transvaginal, né? E depois das 12, 14 semanas já dá para fazer via abdominal. Mas não necessariamente a gente vai ficar só no abdominal até o final, porque se houver essa suspeita, a gente deve fazer a trans. Porque ela vê melhor o colo, sabe? Ela vê mais pertinho ali do colo do útero, então para delimitar distância da placenta do orifício do colo é melhor, é mais fácil. E ali a anamnese, né, para a gente saber o início do sangramento, a parada desse sangramento, os antecedentes pessoais, antecedentes obstétricos dessa paciente, se ela já teve algum episódio de placenta prévia anterior, se teve alguma outra coisa, né, uma cirurgia, um mioma, enfim. Exame físico e o especular a gente tem que fazer para ter certeza de que é sangue de lá, porque às vezes fala assim, não, eu sangrei muito, olha aqui a calcinha. E aí vai ver doença hemorroidária. Então precisa examinar, precisa fazer especulo, precisa olhar lá no colo, ver se esse sangue vem de lá de dentro do colo, ou se não é de uma lesão de fora do colo, também pode acontecer. E cuidado com o toque, não façam toque em pacientes de placenta prévia. Exames de laboratório que a gente solicita, né? Hemograma, tipagem sanguínea, coagulograma, até porque essa paciente pode sangrar um volume tão maciço, é difícil, mas pode sangrar um volume tão maciço que ela precisa de transfusão. Então, o ideal é que a gente faça os exames também. A ultrassonografia, como eu já mencionei, e a ressonância magnética para poder avaliar a invasão, se ela está só ali onde deveria estar, ou se ela já invadiu o miométrio, se já invadiu serosa, para onde ela foi. E, além disso,
a ressonância não é tão prejudicial assim ao feto, né? Os benefícios superam os riscos de realizar esse exame de imagem. E aí outras variações de formações de placenta, que às vezes a gente fala assim, eu tive sangramento sem dor, deve ser placenta prévia. Nem sempre. Às vezes ela pode ser só uma placenta centuriata. Que isso? Ela tem aqui, ó, tá vendo? Um lóbulo grande, que é o principal, e ela tem como se fosse um lóbulinho acessório, pequenininho. E aí, às vezes, esse lobulinho pequeno fica próximo ao colo, fica sangrando, mas na realidade não é diretamente o sangue da placenta principal. Então, a gente não tem grandes repercussões em relação à gestação por causa disso. Aqui a placenta circunvalada é uma outra malformação, né, outra variedade de placenta, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, ela tem como se fosse uma membrana um pouco mais elevada aqui, né, como se fosse esse anel assim, de membrana em volta, em torno dela. A bilobulada, que ela tem dois lóbulos mesmo, ela é como se fossem duas placentas juntas, mas na verdade era para ser uma só, porque às vezes é um feto só. E ela tem dois lóbulos praticamente do mesmo tamanho. É o mesmo esquema da centuriata, só que a centuriata tem um que é muito pequenininho para fazer alguma coisa. Então, de placenta prévia, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora, rotura uterina é uma outra incidência, né? Uma outra assim, dificuldade que a gente pode ter na gravidez. É muito trágica, porque ao contrário da placenta prévia, que por mais que não tenha o que fazer, a gente normalmente tem um desfecho bom, né? Porque dá para fazer o parto com um feto com uma boa vitalidade, dá para terminar a gestação bem, mas e acontece um pouco mais. Agora, aqui no caso de rotura uterina, graças a Deus é uma coisa que acontece bem pouco, que é só de 0,03 a 0,08% das gestações, é bem pouquinho. Só que nessas pacientes que acontecem, quase essa porcentagem acontece por causa da cicatriz uterina, né? E outras não tem cicatriz nenhuma, mas pode ter rotura uterina. Então, a cicatriz mais encontrada nessas pacientes é a cicatriz da cesárea prévia. Então, quando a gente fala assim, o que tem que fazer cesárea? O que tem? Que na próxima gravidez pode acontecer uma rotura uterina também. É dos motivos, né, de a gente não indicar uma cesariana sem motivo. O uso inadequado da ocitocina, às vezes a gente pensa assim, vamos induzir o parto, beleza. Então, aí o médico coloca lá 8 gotas por minuto num soro glicosado de 500 ml, 8 gotas por minuto para correr. E aí, às vezes, a própria paciente pode abrir o soro, ou ainda, dependendo da experiência clínica de quem está fazendo a indução, né, de quem está conduzindo esse parto, às vezes a gente pensa de uma maneira muito errada que a ocitocina quanto mais ocitocina, mais rápido vai andar o trabalho de parto. E não, a ocitocina ela tem a capacidade de coordenar as contrações. O que acontece? Às vezes vem uma contração aqui, daí 5 minutos outra contração, ok. Daí 10 minutos não vem mais nada. Só que daí vem 3 contrações seguidinhas, com intervalo de 2 minutos entre cada uma. E aí a gente começa a pensar que a gente sabe que o que faz o colo de fato esvaecer e dilatar, quer dizer, encurtar, achatar, como vocês queiram falar, e dilatar, porque ele precisa fazer esse processo aqui, ó. Vou até baixar a câmera, ó. Ele precisa fazer isso, ó. Esvaecer e dilatar, porque o colo é como se fosse um canudo de músculo e depois aqui por cima, aqui vem o útero, né, onde vai ficar acomodado ali. O colo tem que ser grosso, ele tem que ser firme, ele tem que ter pelo menos 3 centímetros para começar a gravidez. Depois ele vai se achatando porque o peso da gravidez vai comprimindo, né, essas fibras musculares. Mas a gente tem que ter consciência de que o colo precisa fazer esse trabalho aqui, ó, esvaecer, achatar e depois dilatar o orifício, depois abrir. Só que é um processo. A gente sabe que a contração, com ritmo, com frequência, com uma cadência de contração, assim, contração no espaço regular, organizado, ela é muito melhor para poder dilatar, muito mais efetiva do que uma contração muito intensa ou muito duradoura,
mas que não tenha uma cadência certa, que vem uma aqui e depois demora muito para vir outra, porque nesse tempo as fibras vão voltando, então está fazendo isso, a contração, de repente a contração para e volta tudo atrás. Então se ela vem um pouquinho e vem outro pouquinho, chega uma hora que ela começa, as fibras começam a ceder, que elas começam a dilatar. E no caso da ruptura uterina, a associação disso com a ocitocina é que muitas vezes, por algum motivo, a ocitocina foi usada em excesso e aí as contrações começam a ficar cada vez mais intensas e cada vez mais fortes e durando cada vez mais. E nisso, a gente pode ter rompimento das fibras, às vezes elas não aguentam estirar e voltar, estirar e voltar, estirar e voltar, e por não aguentar isso, esse processo, às vezes elas estouram, elas rompem. Principalmente se houver alguma fragilidade nas fibras. Por exemplo, uma cicatriz de uma retirada de mioma, uma cicatriz de cesárea, uma coisa básica, uma cicatriz de cesárea. Então, é possível que aconteça só por causa disso. E a gente pensa assim, nossa, mas para estourar um útero, né, para romper um útero, para ter ruptura mesmo, tem que ser um trauma, por exemplo, um acidente de carro, sei lá, um negócio bem intenso, né, bem impactante. Não, porque se você for pensar, tem uma bolsa de água lá dentro. Então, antes de romper o útero, muito provavelmente vai romper a bolsa. Então, muito mais provável que rompa a bolsa antes do que romper o útero, né? Não é a primeira opção aí de trauma. Muito mais pela ocitocina. E quando a gente vai imaginar, fala assim, gente, mas rompe assim do nada? Como assim, né? Como que eu faço para detectar isso antes? Pelo amor de Deus, é muita tragédia. Porque quando rompe o útero, gente, pensa, se só o fato de descolar a placenta, o feto já vai entrar em sofrimento, porque o bebê vai deixar de receber nutrientes da placenta, ele vai gastar o que tem ali na placenta, vai gastar o que tem no corpinho dele e depois óbito. E aí ele aguenta mais 3 minutos sem nada e óbito. Então você imagina romper o útero. A gente tem grandes problemas, tanto do bebê, porque vai acontecer esse processo com ele, e da mãe. A gente tem a vitalidade da mãe. Imagina se um sangramento vaginal, de repente, em excesso, poderia fazer um choque hemorrágico. Você imagina um órgão rompido, sangrando horrores lá dentro. E grávida é um problema, porque ela já tem 2 litros a mais de sangue. Então, para uma grávida descompensar, ela tem que ter perdido muito. Para uma grávida chocar, você tem que rezar para ela não chocar, porque se chocar, depois para você recuperar a volemia de uma gestante, é muito difícil, porque você tem que repor o básico pensando numa paciente não grávida, mais o volume da gravidez. Então, se ela descompensou, é porque já foi uma perda assim muito intensa, é muito complicado. E aí, como tentar antecipar esse evento, né, tão difícil? O sinal de Bundle é a distensão do segmento inferior com elevação próxima à pube, e o sinal de Frommel é o retesamento dos ligamentos. O que significa isso? Então, imaginem aqui, eu vou tentar desenhar, né? Não sou boa em desenho nem no papel, você imagina com o mouse, mas eu vou tentar só para vocês entenderem, ó. Então, imagine aqui um útero, aqui o colo do útero, tá, o neném aqui e tal. E aí, a cicatriz da cesárea é mais ou menos aqui. Então, conforme o útero vai crescendo e vai esticando, às vezes essa fragilidade aqui ela é tão grande, ela fica tão fininha essa parte da parede, que quando a gente olha a grávida deitada de lado, a gente vê uma covinha, a gente vê como se fosse uma corcova, assim, tipo, o umbigo da paciente está aqui, e a gente vê que tem uma diferença aqui, né? Não é um abdômen gravídico, assim, como a gente está acostumado a ver. Ele tem como se fosse essa distensão do segmento inferior com uma elevação próxima à pube e tem esse vale aqui no meio, né? Pode acontecer isso é o sinal de Bundle. E o de Frommel é porque nesse mesmo útero a gente tem os ligamentos redondos, que são como se fossem dois cordões aqui, ó, que prendem o útero ao assoalho pélvico. E aí, o que acontece? Quando essa fragilidade aqui aumenta e de repente esse segmento vai ficando cada vez mais. Eu vou mudar a cor aqui só para vocês enxergarem. Esse segmento aqui vai ficando cada vez mais afilado, a gente fala que é um sinal de ampulheta, porque é como se ele ficasse com uma cintura. O útero que é para ficar assim, ele é como se ele vai ficando uma cintura, porque
porque aqui é tão frágil, é tão fina a parede, que na hora que vai esticando, ela não vai esticando assim, ela vai afilando. E aí os ligamentos redondos são a única coisa que estão segurando aquela estrutura. E aí eles fazem isso aqui, ó, eles tentam afilar. E aí quando o sinal de Frommel, que a gente fala de retesamento, ao invés de a gente enxergar os ligamentos assim, a gente vai ver os ligamentos, a gente vai ver um formato de útero assim. Então, é como se a paciente tivesse, não é uma cintura dela, o útero dela faz esse retesamento. Então, são sinais de que há uma fragilidade na parede uterina e são sinais de iminência de ruptura uterina. A gente pode ver uma paciente tranquila no pré-natal, passando super bem, numa boa, sem sintoma nenhum, com um sinal de Bandel, tá vendo? Você vê uma corcovinha aqui, ó. Você vê que tem uma elevação e é uma gestante de bastante tempo, né? Porque o útero dela já tá aqui, então ela já tá de termo, provavelmente, ou próximo disso. Mas ela tem uma fraqueza na parede nessa porção, então a gente, né, já imagina. E, mas, mas essa paciente aqui tranquila do pré-natal, eu preciso fazer cesárea dela correndo porque eu vi sinal de Bandel? Não, muitas vezes ela já tem 4 cesáreas prévias. É um sinal de que ela tem uma chance maior de ter ruptura uterina, porque provavelmente isso daqui é uma fragilidade na parede. Então, não é uma paciente boa candidata para você internar e induzir o parto normal. É uma paciente que você deve analisar muito bem se deve deixar caminhar para a parto normal e se deixar, já deixe ciente de que em qualquer momento ela pode ser convertida para cesárea. Então, é um risco que aí depende de quem vai querer correr, né? Eu, particularmente, não sei se teria coragem. Eu teria um pouco de receio por causa do sinal que é franco aqui de fragilidade do útero, sinal de Bandel. Então, eu já indicaria cesariana por esse motivo, explicaria para a paciente também. E não tem muitas fotos do sinal de. Aliás, eu não encontrei uma foto do sinal de Frommel, mas são sinais que são tão indicadores de tragédia que eu acho que ninguém se preocupa em tirar foto, sabe? Não dá tempo de tirar foto, você está intervindo, você está fazendo alguma coisa. Então a gente tem o anel de Bandel, né? Que eles falam que é como se fosse essa fragilidade aqui, a distensão, né? E aqui da rotura uterina, a gente tem assim de sintomas. Normalmente é uma paciente que chega inconsciente na emergência, a maioria das vezes. Porque imagina, se ela tem uma dor, ela já fica meio desnorteada, uma dor de trabalho de parto, você imagina uma rotura uterina, você imagina um órgão sendo rompido. É assim, é absurdo, né, o sintoma que ela tem e a dor, então o choque, o volume de sangue já perdido, então muitas vezes ela pode chegar desfalecida. E se você vê uma grávida desmaiada, uma grávida que encontraram caída, pense em ruptura uterina e tome a conduta necessária. Dor abdominal, quando ela rompe talvez uma porção pequena, ela pode ter uma dor muito intensa, aguda, porque o sangramento na cavidade irrita bastante as vísceras, então ela vai ter um abdômen agudo aí e um desaparecimento das contrações. Você vai ver que não é contração que está endurecendo a barriga dela, é uma dor como se fosse de apendicite, né? É difícil de a gente mensurar isso, mas geralmente não temos mais BCF, porque, como eu disse, são 3 minutos para intervir, e às vezes você está dentro de um hospital, você não consegue indicar uma cesárea e fazer o nascimento do bebê em 3 minutos, né? Porque a gente já, infelizmente, pode não ter esse tempo hábil. E taquicardia e hipotensão materna como um sinal de choque hipovolêmico, já, né? Um sinal de que a paciente já perdeu a vitalidade. Diagnóstico clínico e a conduta é laparotomia. Ah, e vamos fazer ultrassom? Não dá tempo. Talvez não dê tempo nem de fazer cesárea ali na hora, você imagina de fazer ultrassom. Exame de imagem, qualquer um que esteja. Não dá tempo. Esquece isso. É melhor garantir na cesárea, é melhor fazer cesárea de repente não ser esse o motivo, do que você perder mãe e feto. Porque assim, para todo mundo, mas para médico também, a morte não é um evento que a gente espera nunca e não é nem de perto um evento nem um pouco agradável. Mas a morte materna é algo que tem um impacto assim na sociedade muito grande, sabe? Principalmente se ela tem mais filhos, né, vivos já e é algo que tem uma repercussão assim psicológica, né, e social muito intensa. Então, tudo que você puder fazer para evitar, tudo que você, claro, a gente sempre vai fazer para evitar, mas, por exemplo, uma conduta assim de suspeitar e fazer uma cesárea por causa disso,
é uma conduta salvadora, não é uma conduta de exagero só porque se morreu uma mãe todo mundo vai ficar sabendo, é uma coisa que choca, que mexe com o emocional da gente, não é por isso. É porque você tem que garantir mesmo, e não parece exagero, é porque às vezes o sintoma vem e a conduta precisa vir em minutos, senão não dá tempo, certo? E a confirmação vai ser só intraoperatória. Isso aí de exame de imagem, não sei o que, não tem o que fazer, tem que ser rápido. E aqui, só para falar um pouquinho sobre trauma na gestante, né, que é uma coisa que a gente acaba não abordando às vezes, a gente tem essa coisa de a grávida ser um pouco mais desastrada, vamos dizer assim, por causa dos ligamentos, né? Os ligamentos dela vão ficar todos amolecidos, embebidos por hormônios, né, inchados, demasiados aí. E nesse caso, a gente a gente pode ter problemas de falta de equilíbrio também, porque o nosso centro de gravidade fica bem alterado com o crescimento do abdômen. E aí, às vezes, a gente tem muito mais facilidade em torção, em queda da própria altura. A gente fica mais desastrado na gravidez, né? Por causa dessas questões ortopédicas aí. E aí, se a paciente tem a queda da própria altura, ou um trauma abdominal, ou um trauma em outro membro, não interessa. Ah, eu tive um impacto de tal coisa. Não interessa o motivo, vale a pena fazer um ultrassom. Porque a gente nunca sabe se houve algum descolamento, algum hematoma retroplacentário, se houve alguma repercussão para o feto. E pelo menos fazendo isso você garante. Porque de repente ela teve um trauma, foi emergência, agora tá tudo bem e tal. E daí 2 semanas ela tem um descolamento. Aí ela vai procurar na internet, ela vai imaginar que ela que cresceu aquele hematoma há 2 semanas e veio crescendo e veio a descolar. É impossível de acontecer isso? Não é. Então a gente precisa garantir. Se você tem a paciente que tem um trauma, você faz o ultrassom e está tudo bem, você está garantindo para ela e para você que está tudo bem, mesmo. E depois, se algum evento acontecer daqui 2 semanas, vai ser um evento por um outro motivo, por uma outra causa, e não por aquele evento da trauma, da queda, enfim, certo? E o raio-x, né, que há grandes controvérsias em relação ao raio-x. Ai, grávida pode fazer? Ai, não pode? Ai, dá malformação? Até que idade pode fazer? Pode fazer com colete de chumbo. A paciente tem que usar um colete de chumbo, principalmente no abdômen, para proteger de radiação. Mas, mesmo com colete, tem necessidade mesmo de fazer? Tipo, é indispensável um raio-x? Por exemplo, uma fratura de fêmur que vai uma suspeita de fratura de fêmur que vai dizer para mim se vai ter cirurgia ou não. Ah, talvez um entorse. Será que mesmo você deve expor a paciente à radiação? Porque se acontecer qualquer outra coisa na gravidez, ela pode lembrar desse raio-x e falar, nossa, mas fiz, não devia ter feito. Sabe? O que a gente puder evitar, quanto menos intervenções dessa ordem, é melhor, tá bom? Rotura uterina, né? Mais ilustrações. Por exemplo, aqui sobre a cicatriz da cesariana, aqui sobre alguma retirada de mioma, por exemplo, no fundo uterino, uma rotura completa aqui de desfazer colo de fundo do útero. E repito, tem muito mais desenho do que foto, porque é muita tragédia para alguém fotografar. Aqui, de novo, mais uma gravura. E aqui o útero rompido na abertura, né? A gente conseguiu abordar a laparotomia, o bebê estava lá, a gente tirou o bebê e tal. E aí o útero estava assim. Necessariamente precisa da gente remover esse útero? Não. Na verdade, não precisa de fazer esterectomia por causa disso. A gente pode muito bem rafiar esse útero e conservar, e manter. Mas, claro, orientar a paciente de que há uma fragilidade, de que há chance de um novo evento. Então, de preferência, não engravidar novamente. Mas se for para ela querer engravidar de novo, ah, mas era meu primeiro filho, quero ter outro, enfim, algum outro motivo, que ela guarde no mínimo 3 anos para poder engravidar de novo. E sobre o descolamento prematuro da placenta. Então, a gente falou aqui de 2 situações em que a gente tem situações graves e não tão graves, mas aqui é uma situação que é grave e que a gente pode intervir e a gente tem grandes chances de sucesso, grandes chances de diagnosticar a tempo, grandes chances de fazer diferença na vida dessa paciente. Então, a gente tem o descolamento da placenta. Qual é o problema do descolamento? Como assim descola? Descola da onde? Vou, mais uma vez, peço perdão pelo desenho, mas vou desenhar outra vez. Ó. Dessa vez vou desenhar de azul.
imaginem aqui um útero. Aqui a cavidade do útero. A cavidade não saiu tão bonita assim. Imaginem aqui uma continuidade da cavidade. E aqui uma placenta, um desenho de vermelho. A placenta tem uma inserção aqui no fundo, uma placenta que foi bem inserida, estava aqui aderidinha ao fundo do útero. Aqui vem o cordão, né? Aqui o feto. Perninha do feto, cordão. Beleza? O que acontece? Descolamento prematuro da placenta. Quando é que o descolamento é num tempo oportuno? Quando tem o nascimento. Lógico, o feto nasceu, né? A gente tem aí a própria tração da placenta, a própria inundação de ocitocina que a gente recebe no momento do parto, né? A ocitocina endógena. E aí a placenta se descola daqui e ao mesmo tempo que o útero percebe, entre aspas, né, que os receptores percebem que não há mais adesividade da placenta no fundo do útero, ele começa a evoluir. E aí, logo após o parto, né, não interessa se foi cesárea, se foi parto normal, na altura do umbigo, o útero já vai para a altura do umbigo, mais ou menos uma altura uterina compatível com 20 semanas, vamos dizer assim, né? Imediatamente após o parto. Acabou o parto, um minuto depois o útero está lá no umbigo já. Tanto faz se foi cesárea, se foi normal, isso é o que acontece. E aí, como o útero evolui, ele vai encolher justamente para conter o sangramento do endométrio, né? Para a gente tentar diminuir o volume, tentar conter o sangramento e tudo mais. Essa é a fisiologia normal. Porém, o descolamento prematuro de placenta acontece antes do parto. Então, vamos raciocinar. Se a placenta precisa dessa adesividade aqui ao útero para poder captar sangue, nutrientes e tal, para passar para o feto, quando ela descola, se ela tiver um descolamento completo, primeiro que o feto vai ter só os nutrientes dele, do corpinho dele, e o que tem ali naquela placenta no momento para poder funcionar. E depois que acabar aquela reservinha e que acabar a reserva do corpo dele e da placenta, ele entra em sofrimento agudo e pode ir a óbito em 3 minutos. Esse é o primeiro problema, no descolamento total. O segundo problema é que o útero, quando perceber que a placenta foi descolada, ele vai entender que nasceu. Só que, na verdade, não nasceu, porque é um descolamento prematuro da placenta, ele vai se descolar antes da hora. E daí o que vai acontecer é que o feto vai entrar em sofrimento, porque o útero vai começar a querer evoluir, a voltar às 20 semanas, ele sai daqui do fundo, né, da altura grande aqui, e vai parar lá no umbigo, mas com o feto dentro. Então ele vai fazer uma contração absurda, porque ele está tentando evoluir, só que ele não sabe que o feto está lá dentro ainda. Então vai começar o quê? Uma contração absurda, uma hipertonia uterina. Se fosse para falar assim, Narma, qual é o mais clássico sinal de descolamento? Hipertonia, sem dúvida. Hipertonia, uma contração que não passa. Por que contração? Ela vem, dura 30, 40, até 50 segundos se for necessário, mas ela dura e ela tem um intervalo, ela tem um tempo de tônus normal ali. Ela descansa, a gente fala para o paciente, respira, descansa, a gente fica em silêncio, a gente tenta deixar ela descansar de fato, né, naquele minuto que fica sem contração. E o intervalo entre as contrações, inclusive, é maior do que a duração dela mesma. Então a gente fala isso para encorajar, a gente fala, ó, você vai ter uma contração difícil agora, mas vai ficar pelo menos 2 minutos sem ter. Você tem que descansar. Então a gente fica vivendo minuto a minuto ali no trabalho de parto. Imagina no descolamento que não sai. A contração, a barriga fica dura, dói e não sai, não tem descanso, porque o útero está tentando evoluir, só que o feto está lá dentro. E as contrações uterinas no feto, elas não fazem nenhum mal quando elas são fisiológicas. Inclusive, elas comprimem polo cefálico e tórax do feto e depois elas melhoram. Só que nessa de contrair, elas têm um propósito
de amadurecer, inclusive, o pulmão. Por isso que a gente fala, para o bebê é sempre melhor nascer de parto normal, tem menos chance de sofrimento respiratório. Porque é como se fosse uma preparação do útero, para aquele, do pulmão, desculpa, para aquele momento, para respirar aqui fora, para respirar bem. Agora, no caso do descolamento, como ele não sai, o feto começa a entrar em anóxia, porque o cérebro já não dá conta mais de tanta contração, comprimindo ali, o tórax também não, e vira aquilo. E fica um negócio difícil. Então, o feto entra em sofrimento fetal, assim, de uma maneira bem intensa. Por isso, os batimentos são diminuídos ou ausentes. O sangramento vaginal pode ou não acontecer, porque conforme ela descola aqui do útero, um hematoma, algum coágulo vai se criando aqui atrás. Pode ser que esse sangramento, esse coágulo consiga extravasar por aqui e saia pelo colo, mas pode ser que ele nem saia. Então, assim, não é porque não tem sangramento que não pode ter descolamento. A maioria dos descolamentos que eu atendi na minha vida, para te falar bem a verdade, não tiveram sangramento. Ou se tiveram, era um sangramento mínimo, mesquinho na calcinha. Então a gente se apega muito mais à hipertonia. E nesse caso a resolução deve ser feita em minutos. É um negócio assim, cesárea. Ai, vamos fazer um ultrassom para ver? Não tem dessa. E por que que a gente consegue tanto sucesso nessa situação aqui? Você fala, gente, mas parece que é até mais tragédia esse daqui do que o da rotura. Porque nem sempre descola por completo. Nem sempre. Às vezes descola metade. Então, aquela metadinha que está ainda aderida ao útero, ela consegue mandar menos? Manda menos, mas ela manda algum nutriente para o feto. Quer dizer, ele não morre assim em minutos, ele entra em sofrimento, o batimento dele começa a cair e o útero também já começa a fazer hipertonia, isso prejudica a fisiologia fetal, porque ele, entendendo que descolou uma parte, ele tenta evoluir no caminho, descola o resto. É mais ou menos assim que acontece. Então, a gente não tem uma deterioração tão instantânea quanto na rotura uterina, mas a gente já começa a ter alguns sinais de sofrimento. Então, aí nessa hora que a gente precisa intervir e fazer a via de parto mais rápida. E não é um sangue vermelho vivo, pode ser um sangramento escuro, pode não ter sangramento. Então, assim, o sangramento ele pode ou não existir, mas o que é o tchan aqui do descolamento é a hipertonia uterina e a contração. Exagerada, sem pausa, sem folga, certo? Diagnóstico. A gente, uma anamnese bem breve, porque você precisa operar rápido. Então, assim, nada de, mas na sua família teve algum caso de câncer? Não, esquece isso aqui. Agora não é hora. A gente vai chegar na emergência, ela vai falar com você. Você vai falar, olha, como foi, como começou a dor, que hora que foi, como foi sua gravidez, teve alguma coisa, dá uma olhada na carteirinha, ver se tem alguma informação e vamos mexer o doce, vamos tentar operar essa paciente rápido. Os antecedentes obstétricos, só para saber se ela tem algum passado de hipertensão, né, que são, por exemplo, causas possíveis para isso. Antecedentes pessoais, se ela fuma, se bebe, se usa alguma droga. Cocaína poderia fazer uma hipertonia dessa e não ser descolamento, mas nesse caso a gente não vai ficar pensando se sim ou se não, né? A gente acaba intervindo, porque a hipertonia por si só pode levar ao feto sofrimento, mesmo que não haja descolamento, né? Como eu falei para vocês, a compressão do polo cefálico e do tórax exagerada pode prejudicar também. O exame físico, como eu disse para vocês, altura uterina, batimento fetal, especular e toque, rapidão. E a gente poderia observar um aumento progressivo da altura uterina caso o hematoma estivesse crescendo. Mas não é algo que a gente vai mensurar, não é algo que a gente vai ficar fazendo semana a semana, quer dizer, minuto a minuto, porque a gente quer correr contra o tempo, a gente quer salvar a mãe e o feto. E o diagnóstico é clínico, muito rápido, e de exames subsidiários, né, 25% descobrem algum descolamento só no ultrassom, né, por um acaso. Um hematoma retroplacentário, a gente vai notar quando a gente operar, então a gente tem uma confirmação diagnóstica dessa forma, você está operando, você vê uma placenta ali, e atrás dela, quando você dequita a placenta, ficou um monte de coágulo, né? Então é um descolamento. E coágulo no estômago do feto, porque aquele sangue começa a invadir a membrana, né, e o feto começa a engolir os coágulos e pode dar bastante irritação no estômago do feto, ele pode ser necessário aspirar, né, ou ficar em observação depois.
Grande tchan dessa história do descolamento. É uma história bem polêmica, presta atenção. Lembra que eu falei que o problema do descolamento da placenta não é simplesmente o fato de a placenta não conseguir suprir as necessidades do feto? Nada, ou pelo menos não em suprir plenamente. Mas é a contratilidade exagerada que também vai levar o feto a sofrimento fetal. Então, a gente tem uma situação aqui que os manuais falam, né, o manual da Febrasgo, enfim, os protocolos fazem com que, se a gente tiver um feto vivo e maior que 28 semanas, a gente faz cesárea ou a gente faz nascer pela via mais rápida. Vamos supor, já está de 10 centímetros de dilatação, já está coroando e aí descolou. A gente espera o parto normal. Talvez seja muito mais rápido do que uma cesárea. Mas se tiver, por exemplo, de 9 centímetros e um feto que não está tão baixo assim, ainda assim é mais rápido a cesárea. Então, é uma questão de individualizar. Resposta certa para toda prova que você for fazer na sua vida. Não é, fazer cesárea, a conduta. Não. Fazer nascer pela via mais rápida. Porque ele vai entender que você é uma pessoa que defende só cesárea. Tá? Então, os protocolos dizem que a gente tem que fazer nascer pela via mais rápida. No caso, nem sempre cesárea, às vezes normal mais rápido. Porém, ele fala que um feto menor que 28 semanas ou um feto morto, a gente sempre deve evoluir para parto normal, porque o feto de menor de 28 semanas não, não necessariamente vai aguentar ficar sem tanto nutriente por causa da placenta descolada e não vai aguentar a contração. Então, ele é um feto que você não vai fazer nenhuma conduta para salvá-lo, segundo o protocolo. Mas, na real, você acha mesmo? Vai ter um feto de 23 semanas e um descolamento, você vai fazer cesárea. Ninguém vai deixar, ninguém vai deixar. Só que eu estou falando aqui para vocês fazerem prova. Estou falando que está no protocolo. O protocolo fala que se é um feto menor de 28 semanas, menor de 7 meses, ou um feto morto, não necessariamente você vai sair correndo para fazer cesárea. Você pode esperar até 6 horas de evolução. E se por um acaso nessas 6 horas a mãe estiver compensada, porque ela também está perdendo coágulo ali, ela também está sangrando, né? Não dá para esquecer disso. E se aquilo não estiver causando nenhuma repercussão hemodinâmica, a gente pode esperar até 6 horas. E se 6 horas não evoluir, aí sim a gente faz cesárea. Caso contrário, a gente pode até esperar a parto normal. E aí, se o feto sobreviver, bem, se não, não. Por quê? É uma agressão muito grande ao feto para que ele sobreviva sem dano nenhum, principalmente neurológico. Mas na vida real a gente sabe que é diferente, que a gente sempre vai tentar salvar, e essa é uma conduta que eu particularmente não concordo, mas está no protocolo e é minha função passar o protocolo para vocês, certo? Útero de Coveler. Então, conforme esse útero vai fazendo uma contração tão exagerada por tanto tempo, uma hora as fibras podem se cansar, porque quanto mais contratilidade uterina, mais ácido lático e mais fadiga muscular, certo? Com todo músculo é assim, com o útero não é diferente. Pode ser que ele está fazendo uma contração tão forte, que chega uma hora que ele fala assim, não aguento mais. E aí pode fazer uma atonia uterina. Ou então, aqueles coágulos que estão crescendo entre placenta e útero, que vai ficando naquele espaço, eles podem infiltrar na parede do útero. E nisso que ele infiltra, ele atrapalha as fibras de contraírem. Então, a gente pode ter uma situação que chama útero de Coveler, que é esse útero todo preto aqui, todo parece que tem hematoma nele mesmo. A cor normal do útero é esse rosinha aqui. Só que quando a gente tem Coveler, a gente tem esse útero todo escurecido. E aí o que acontece? Não necessariamente a gente precisa remover esse útero, a gente precisa operar e fazer uma esterectomia, nada disso. A gente pode suturar, desde que ele esteja contraído, ok, posso conservar e vida que segue. Mais uma ilustração aqui do útero de Coveler, tá vendo? E isso é mais um indício de que houve realmente descolamento de placenta. E é uma grande urgência. Você vai tratar o paciente do descolamento como qualquer paciente grave.
oxigênio e máscara, monitorização materna, reposição volêmica e os exames, hemograma, tipagem, coágulo, porque ela pode precisar de reposição com sangue, né? Concentrado de hemácias, enfim, ela pode precisar de uma transfusão aí. Aqui uma placenta bonita em formato de coração que eu fotografei só para alegrar um pouco vocês depois de tanta tragédia que vocês ouviram. E vamos lá para a nossa última patologia, que só para relembrar, então, batimentos diminuídos ou ausentes, sangramento vaginal, hipertonia uterina e resolver em poucos minutos. Mas o que provoca o descolamento? Algum trauma, hipertensão, placenta mal inserida, por exemplo, a placenta prévia pode descolar e pode evoluir para isso. Então, a gente tem N situações, mas na verdade, a condição que levou a isso nem me importa tanto. O que eu quero é que vocês reconheçam isso no pronto-socorro um dia. Porque a sensação que dá quando você consegue é muito boa, é uma satisfação muito grande quando você sabe que realmente era aquilo e você indicou uma cesárea de uma maneira correta. Certo? E aí, para acabar, né, não menos importante, inserção filamentosa de cordão. Conforme vocês viram aqui nesse slide anterior, daquela placenta bonita de coração, todos os vasos da placenta são inseridos dentro do tecido placentário. E aqui é membrana amniótica, que é só bolsa, né? Aqui não é mais nada assim. Então, quando a gente rompe bolsa, essa membrana vai rasgando, até que ela chega aqui no tecido placentário e para de lacerar, para de rasgar. E aí vaza a água, vaza o líquido, a placenta continua íntegra, a gente termina o parto, a placenta descola e dá tudo certo. E no caso de inserção velamentosa, quer dizer que os vasos da placenta eles são inseridos fora do tecido placentário. Então, eles estão na membrana, eles estão desprotegidos de tecido placentário, de parênquima de placenta. E aí, quando a gente rompe bolsa, vai lacerando, ele acaba lacerando o vaso. É um sangramento de um volume tão grande, porque imagina um vaso calibroso desse rompido. É um sangramento de um volume tão grande, mas tão grande, que a gente não entende como que consegue sangrar tanto assim. Então, geralmente, a história da placenta, da vasa prévia, da inserção filamentosa de cordão, é sempre a mesma. É assim, a paciente está em trabalho de parto, tudo bem, rompe bolsa. Rompeu bolsa, daí uns minutos começa um sangramento. Normalmente sangra mesmo, mas é um sanguinho assim, suja sua luva, massa. O sangue da vasa prévia é um negócio absurdo, como parece que abriu uma torneira. Sangra. Você fala, gente, não é possível. O que aconteceu de errado? Só rompeu a bolsa e começou a sangrar? Será que eu estourei algum vaso? Estourou, da placenta. E aí, rompeu o vaso da placenta. O que acontece? Vaza todo o sangue que tem na placenta. O sangue do corpinho do feto também pode começar a retornar ali, ou então ele fica sem nutriente nenhum e ele entra em sofrimento fetal agudo e óbito em minutos. A gente tem até 3 minutos para salvar um feto desse, ou seja, quase nunca a gente consegue. Mesmo se estiver na maternidade, mesmo que ela está ali no pré-parto, do lado. Você pode, às vezes, nascer ali parado e ressuscitar com volume, porque eles respondem muito bem, graças a Deus, mas é uma situação assim de extrema gravidade, de extrema urgência, e você tem que fazer uma cesárea, não tem choro nem vela, pode estar de 10 centímetros, é cesárea, não tem conversa, você tem que operar o paciente rápido, porque o sangue que está saindo, todo aquele sangue, ele é de origem fetal, então, ele deteriora o estado clínico do feto assim, em minutos. É muito, muito rápido. Não dá tempo nem de você pensar que pode ser aquilo. É muito rápido. E não dói, porque, mais uma vez, é um sangramento de origem fetal, não materna. Geralmente acontece depois do rompimento da bolsa, né, depois da mini-rex, e sem sinais e sintomas maternos, no sofrimento fetal agudo. E a gente poderia tentar prever essa situação. Olha o calibre desse vaso. Olha isso, é um calibre muito grande e é um vaso fino. Então ele não tem resistência nenhuma, ele vaza. Abre uma torneira, vaza, é absurdo. E aqui provavelmente deve ter sido um feto que foi a óbito bem precocemente, porque é uma placenta bem petitiquinha, né? Deve ter tido um sangramento e óbito. Aqui um super vaso calibroso, que se Deus quiser descobriram isso numa cesárea, né?
E aí, como que poderia prevenir essa triste surpresa, né? Como que a gente poderia antecipar esse fato? Porque o que a gente faz em obstetrícia é isso, é prever o que pode dar errado, é tentar antecipar os fatos, é tentar chegar antes do problema, tentar contornar a situação o mais rápido possível. E como que a gente descobre vasa prévia? No ultrassom é possível, mas dependendo da posição fetal pode atrapalhar, pode ser que não seja tão simples e a gente às vezes descobre da pior forma, né? Só quando acontece. E aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, você vê uns vasos passando e uns vasos, um fluxo Doppler aqui passando do nada e a placenta logo depois, fora do tecido. Então aqui é o colo do útero. Então aqui é como se fosse o tecido placentário e esses vasos correndo aqui e a entrada do colo aqui, ó. Tá vendo? Vocês enxergam aqui, ó. Colo do útero, uma borda do colo, aqui é outra borda do colo, né? E aqui o vaso passando bem na borda aqui, desprotegido de placenta. Aqui só uma ilustração, né, para vocês verem que a placenta está lá em cima, a placenta está tudo bem, mas o problema é o vaso que está sozinho aqui. E essa é uma das indicações de cesariana oficialmente, assim, e é uma dos grandes problemas que a gente tem em ter parto fora do ambiente hospitalar, porque sendo no ambiente hospitalar, a gente tem alguns riscos, né? Então precisa de um pré-natal assim muito minucioso para você querer fazer um parto domiciliar, um parto num serviço de baixo risco, por exemplo, né? Porque numa dessa você não consegue saber. Você não dá tempo de fazer nada. Se é um pré-natal assim de qualquer jeito, fiz só 2 ultrassonografias, por exemplo, o SUS disponibiliza só 2, infelizmente. Então, às vezes, a gente pode não ter tido oportunidade de diagnóstico. E essa é uma das situações em que a cesárea salva vidas. Certo? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até!